Boa noite a todos. A reflexão da noite de hoje é sobre a resistência ao mal. Nós estamos sempre envolvidos nesse mundo ainda de expiação e provas, do mal em torno do nosso trabalho, da nossa vida diária, e muitas vezes nos pegamos refletindo sobre como reagir a essas situações. Então, vamos relembrar que no livro dos Espíritos, na pergunta 913, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E a resposta é: temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, mediante essa resposta dos livros dos Espíritos, nós somos levados a refletir sobre as duas faces do mal. Quais são essas duas faces? A face do mal que há em mim e a face do mal que há contra mim, que há nos outros e que se reflete em mim. O que eu posso fazer para resistir a este mal que há em mim? Resistir aos meus impulsos de egoísmo. Como a resposta à pergunta do Livro dos Espíritos. Se o egoísmo é a fonte de todo mal, é necessário que a gente vá, então, até a raiz, para buscar resistir ao mal que há em nós. Mas e o mal que há nos outros, nas situações que nos envolvem? Aí é não resistir aos impulsos do egoísmo, da sociedade, do outro, da situação. Não resistirmos, não irmos contra de uma maneira agressiva, porque no livro Vinha de Luz, Emmanuel, através de Chico Xavier, no capítulo 62, Resistência ao Mal, nos lembra que em várias épocas, na verdade ele diz em todas as épocas, os homens perpetraram graves erros para reprimir a maldade. A maldade filha da ignorância com a maldade filha do cálculo. E muitos desses erros foram realizados em nome de Cristo. Ora, se precisamos resistir ao mal para seguir Cristo, como podemos, em nome dele, praticar o mal? Então, para resistir ao mal que há em nós, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, na pergunta 919, nos diz que é necessário que conheçamos a nós mesmos, porque é conhecendo as nossas más tendências que poderemos efetivamente trabalhar para nos melhorar, para nos burilar. Mas com relação ao outro, em Mateus capítulo 13, versículo 38 e 39, está dito que Jesus orientou: aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos querem fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. É muito estranho Jesus dizer isso a nós, sendo que há na própria codificação da doutrina espírita, as explicações das leis divinas que são imutáveis desde a criação de tudo. E nessas leis divinas consta, né, a lei da conservação, que nós tentamos preservar a nós mesmos. É isso que faz com que não nos machuquemos, com que evitemos aquilo que nos mostra perigo. Então, como poderia Jesus nos orientar algo que estaria indo de encontro à lei, indo contra a lei de conservação? Mas é porque Jesus, na verdade, quis dizer que não devemos resistir ao mal com violência.
O homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, no item Amai aos vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Não é apresentar a outra para que tenhamos um outro tapa, mas sim apresentar a nossa outra face, a nossa face interior, nossa face da paciência, da compreensão, da indulgência. Essa é a face que Jesus nos convida a mostrar. A face de quando já temos construído em nós o reino que ele veio construir no coração dos homens. E no livro Atitudes Renovadas, de Divaldo, através, né, da inspiração, da colocação de Joana de Ângeles, ele explica muito bem sobre isso no capítulo 14, Resistência ao Mal. Jesus recomendou que não se resistisse ao mal. Mas quando ele quis dizer isso também, ele diz que é porque as questões inferiores são destituídas de ética. Já perceberam que quando há o mal presente, não há limites, não há consciência, até mesmo no plano espiritual. Nós percebemos que os espíritos que ainda estão na ignorância, que ainda estão entregues ao desejo de vingança, eles não respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não respeitam as leis divinas. E ir de encontro a isso, no mesmo nível, com a mesma força de violência, com esse tipo de resistência, nós estaremos, então, respondendo da mesma forma, sem o limite do respeito ao livre-arbítrio do outro e também sem o limite que as leis divinas nos impõem. Então, considerando que o mal se utiliza de armas traiçoeiras, recursos indignos, o homem de bem não pode aplicar em condição de igualdade. Senão, não estaremos sendo homens de bem. Então, para complementar, Divaldo e Joana nos coloca que Jesus nos deu esse exemplo. Jesus estava envolvido em ambientes de muito mal, em situações traiçoeiras, situações que colocaram para ele para conseguir fazer com que ele resistisse àquele mal e fosse pego. Como, por exemplo, quando questionaram ele sobre a questão dos impostos. E ele respondeu: dai a César o que é de César. Como, por exemplo, quando levaram até ele a mulher adúltera, colocando ele em xeque com relação aos seus ensinamentos e o que a lei da época dizia. E o que ele respondeu? Atirai a primeira pedra aquele que está sem pecado. Ele não resistiu ao mal com violência. Ele não resistiu ao mal dando lição de moral. Ao contrário, ele fez com que cada um olhasse dentro de si e buscasse a sua outra face. O que temos dentro de nós no momento em que somos aviltados, em que somos agredidos pelo mal, seja verbalmente, seja fisicamente, seja intelectualmente? O que temos dentro de nós como outra face a ser apresentada? A doutrina espírita nos traz a explicação, nos descortina uma verdade importantíssima para que tenhamos condições de ter forças interiores para não resistirmos ao mal de maneira equivocada, quando nos explica que todos nós estamos em evolução. Todos nós somos espíritos caminhando na linha
da evolução espiritual, que é muito longa e que é diferente para cada um. Cada um está no seu momento. Então, não tem por que abrirmos mão de um momento em que já estamos mais esclarecidos para incorporar um momento nosso de quando não estávamos ainda esclarecidos. E a doutrina espírita nos explica que todo mal que nos ocorre nos é ferramenta para nosso burilamento, para nossa evolução. Não, não queremos com isso dizer que o mal está correto. Nós queremos dizer e relembrar as palavras de Cristo, que é necessário que haja o mal, mas ai daquele por quem o mal venha. E estudando a doutrina, nós percebemos que muitas vezes o mal que nos vem é resultado do mal que praticamos no passado. Se o mal que praticamos no passado estão sendo colhidas as consequências hoje, quem foi verdadeiramente o autor do mal que nos ocorre? Nós mesmos. Então, na grande maioria das vezes, o verdadeiro algoz somos nós, enquanto espíritos, trazendo uma carga, uma bagagem de experiências passadas que tanto são boas quanto são, às vezes, infelizes. Relembrando o episódio da mãe com Chico Xavier, magoada com a babá, que na interpretação dela não cuidou do filho, deixou cair da bicicleta e ele faleceu. E Chico lhe faz uma pergunta: já lembrou de agradecer a babá? Olha que pergunta. Ele também não se colocou frente àquela mãe de uma maneira agressiva, sabendo o que ele sabia, porque ela ainda estava na ignorância. E aí ele foi esclarecê-la que aquela criança já estava com um problema e que poderia, ao invés de cair da bicicleta, sob os cuidados da babá, cair de seu próprio colo de mãe. E isso lhe seria muito mais doloroso. Então, veja a sabedoria, veja a diferença da forma como reagir àquilo que nos chega. Chico Xavier também tem uma outra passagem muito interessante, que é quando um senhor chega até ele no trabalho e pede para ele fazer algo que não estava correto, mediante a ética profissional. E ele se negou. E o homem teve muita raiva dele e passou a andar em calçadas diferentes, tê-lo como um inimigo. E Emmanuel falou para Chico: vá lá e peça perdão. Ele, mas Emmanuel, eu pedi perdão? Eu não errei. Ele vá e peça perdão. E ele foi até a casa desse senhor e pediu perdão. E o senhor, ao invés de acolher o perdão, ainda questionou: esse pedido de perdão é sincero ou é só, né, para aparecer? É um fingimento. E aí ele teve que se humilhar mais ainda para mostrar para ele que era um pedido de perdão sincero. Quantos exemplos nós temos, não só de Cristo, não só dos apóstolos, mas de tantos missionários, de tantas pessoas, que às vezes numa situação até mesmo só pontual, mas nos traz lições de que a paciência fala mais alto. A paciência, a compreensão, a misericórdia é talvez a nossa melhor forma, não só de nos proteger, mas de colocar o mal no seu lugar, que é fora daquele que está trazendo mal para nós. Vermos no outro não o mal em si, mas simplesmente aquele que traz
porque ele não está fadado a ser mal para o resto da vida, então ele não é o mal. Ele está também em processo de evolução como nós. No Livro dos Espíritos, na pergunta 918, nos caracteres do homem de bem, nos é explicado que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Caracteres do homem de bem, que é o que nós todos queremos ser. São os caracteres, então, que nós queremos ter. E é simples, todos os atos. Então, vigilância sempre, para que todos os nossos atos estejam pautados, no mínimo, na boa vontade de acertar, no desejo de praticar a lei de Deus. Essa é a melhor forma de resistir ao mal. E de uma forma conjunta, o mal que está em nós e o mal que está fora de nós e que vem contra nós. No livro Boa Nova, capítulo 7, a luta contra o mal, olha só, gente, vinha de luz, boa nova, atitudes renovadas, quantos livros, né? Abordando a mesma passagem, o mesmo ensinamento de Cristo, de dar ao outro a outra face, quando a primeira é abatida. Mas lembrando que essa outra face não é a nossa face física, porque isso vai contra a lei de conservação, mas sim a nossa face espiritual. Então, nesse livro Boa Nova, Humberto de Campos, através de Chico Xavier, nos conta que Tiago perguntou a Jesus: Senhor, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra? Entidades da sombra. E aqui a gente pode, então, englobar tudo, né? Encarnados e desencarnados. E Jesus responde que para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Então vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Antes de comentar, vou relembrar uma passagem também que nos diz que não devemos buscar mudar o outro. Essa não é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é mudar a nós e sermos exemplo para o outro. Assim estaremos mudando o outro. E assim é que Jesus responde aqui para Tiago: trabalha sem cessar na tua grande vitória. Em nós temos a nossa vitória contra o mal que há em nós. E assim nós estaremos trabalhando contra o mal que há não só no outro, mas em toda a sociedade. Por isso nosso mundo está indo para o mundo de regeneração. Porque nós estamos já num nível de esclarecimento sobre o bem e o mal que é nosso dever praticar o bem. Então, como é que poderemos fazer isso de uma maneira prática, né? Aí a gente vai lá no livro Celeiros de Bênçãos, capítulo 25, de Joana Condivaldo, Treinamento para o Perdão. A gente está falando de luta contra o mal, aí de repente vem o perdão. Por quê? Como é que nós vamos olvidar o mal sem perdoar aquele que praticou o mal? Como é que nós vamos olvidar o mal que nós praticamos se não nos perdoarmos? Muito, como a gente comentou, que muitos males que nos ocorrem estão vindo como consequências de males que provocamos em outras existências. E no momento em que perdoamos aquele que traz essa oportunidade de resgate a nós, nós estamos também perdoando-nos
quanto ao nosso erro no passado. Então, precisamos iniciar o dia com uma oração para nos conectar com a espiritualidade superior, pedindo proteção para que esse dia seja um dia de boas ações, de bons pensamentos, que consigamos estar vigilantes a cada atividade, a cada momento. Ler uma página de otimismo. Quando estamos num momento tão desastroso de desequilíbrio emocional por algo que nos acontece, nós podemos hoje, pelo celular ou em casa mesmo tendo um livro, buscar ler algo, um trecho que seja, que nos acalme, que nos acerene, porque a leitura edificante, a palavra é exatamente edificar a paz dentro de nós, edificar o nosso espírito. Então, nem sempre a gente consegue, de pronto, ter uma calma, uma tranquilidade interior para oferecer. Uma leitura vai nos ajudar a buscar isso, a trazer isso para nós. Uma reflexão em torno de algo que já tenhamos lido, se não temos nenhuma ferramenta no momento para fazer uma leitura. Reprimir as observações menos dignas, fúteis, deprimentes e maliciosas. A maledicência é algo que é como um bumerangue, né? Ele vai, atinge aquelas pessoas das quais estamos vibrando negativo, para as quais estamos vibrando negativamente, mas volta a nós. Então, essas observações que fazemos durante o dia, com uma ponta de malícia, para plantar ali uma discórdiazinha, colocar uma dúvida com relação ao nosso próximo, isso vem para nós também, imediatamente, não demora não, é muito rápido isso. Quantas vezes quando a gente está numa conversação boa e começa a ter aquela pitada de maledicência, a gente se sente mal. Mas às vezes a gente acaba, mas a consciência está ali, apontando. A gente acaba entrando na maledicência e vai e até ri e se diverte, mas lá no fundo a nossa consciência já nos cutuca, já nos faz sentir mal. Porque sabemos que não estamos, nesse momento, fazendo o que nos é orientado, que é em toda a nossa, em todos os momentos, em todas as nossas atitudes, estarmos praticando o bem, seguindo as leis divinas. Outro ponto colocado é estimule a conversação edificante. E quando não possas fazê-lo, reserva-te silêncio discreto. Em muitas situações, basta mudar de assunto e as coisas se resolvem. Mas se mudar de assunto não resolve, o silêncio, pelo menos, não amplifica o mal. Então, vamos lembrar dessa orientação aqui de Joana, né? Reprimir observações menos dignas, fúteis, deprimentes e maliciosas, estimulando conversação edificante, e, quando não pudermos, mantermos o silêncio. Treina a paciência, disciplinando a vontade, aprimorando a indulgência. É tudo que a gente conversou até agora, né? Treinar a paciência para que não busquemos revidar o mal com o mal, mas revidar o mal com o bem. É difícil? É, mas só de não vibrar o mal para aquele que nos fez mal já é um bem, é uma atitude de bem. Não te permitas autocomiseração ou personalismo prejudicial. É quando a gente recebe o mal, até, digamos, perdoamos, mas a gente quer ainda se fazer de vítima.
ainda quer valorizar aquilo que nos ocorreu, valorizar a nossa atitude altruísta, a nossa atitude de perdão, a gente quer mostrar isso. Qual é o outro vício que acompanha o orgulho, que é a fonte de todo mal? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos explica, e o Livro dos Espíritos também. O egoísmo e o orgulho. Então, às vezes, a gente não cai no egoísmo, mas a gente cai no orgulho. E o orgulho nos faz também praticar o mal. O mal da humilhação do outro, o mal de exigir do outro coisas que nem sequer merecemos que o outro nos ofereça, mas que o nosso orgulho nos faz acreditar que merecemos. Quantos de nós achamos que merecemos já o mundo de regeneração? Mas se a gente parar para pensar efetivamente, a gente vai ver que a gente não está tão em dia assim nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, mas só porque já somos espíritas, porque conhecemos a verdade, a gente já se acha automaticamente eleitos. Mas nos esquecendo que quanto mais recebemos, mais somos cobrados por isso. Então, quanto mais conhecemos, mais temos que aplicar. Quanto mais conhecemos que o mal não é apenas um mal, mas muitas vezes um bem que nos vem revestido de mal, para nos ajudar a resgatar, a também nos melhorar, nós temos a obrigação de, por conhecer isso, buscar praticar o que Joana está nos dizendo, a paciência, a disciplina da nossa vontade e aprimorar a indulgência. No livro Atitudes Renovadas, também de Divaldo com Joana, Joana nos diz: quanto a ti, produze da melhor forma possível, aproveitando cada momento da tua existência para armazenar sabedoria e realizações nobilitantes, assim desenvolvendo os teus bens internos, o teu Deus interno e vencendo o mal que ainda se omisia nos recônditos do teu ser. Vejam como a gente começou uma conversa pensando no mal que os outros nos fazem. E o tempo todo a doutrina espírita está nos convidando a avaliar o mal que existe em nós, porque é o mal que existe em nós que muitas vezes traz o mal para nós. Vencer o mal que ainda se omisia nos recônditos do nosso ser. Esse é o convite de Joana. Então, né, a nossa reflexão é para mostrar que a gente não deve resistir ao mal no sentido que nós, enquanto seres humanos imperfeitos, entendemos como resistência, que é revidar, que é vingar, que é humilhar o outro com o nosso perdão falso, né? Que está perdoando apenas para humilhar e não sinceramente, porque aquele que perdoa de coração não busca humilhar o outro, não busca se autovalorizar em cima disso. Então, não é uma atitude servil e covarde que Jesus nos convida quando nos pede para oferecer a outra face. É uma atitude de submissão à vontade de Deus. É uma atitude de atividade, de aproveitar aquele mal para o nosso bem, aprender com ele, entender o que em nós ainda está provocando situações que nos trazem sofrimento, que nos trazem humilhação, que nos machucam. E relembrando que até mesmo Paulo dizia que o bem que ele queria fazer,
ele não conseguia, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. E Paulo foi um apóstolo dos gentios, levando a palavra de Cristo para aqueles que não eram judeus. Uma vida de provação, uma vida de abnegação, uma vida de dedicação ao próximo. E ele ainda dizer isso. Por quê? Porque ainda percebia dentro de si coisas a melhorar, males a serem retirados. Então, quem somos nós para apenas ver o mal no outro e não buscar entender, compreender o mal que ainda existe dentro de nós? Uma boa noite a todos, muito obrigada pela atenção. Que Deus nos abençoe e esteja conosco hoje, amanhã e sempre.